Falso moralismo de Nicolas Ferreira vem à tona. Primo do deputado bolsonarista é preso com 30 quilos de maconha, desmontando o teatrinho conservador da família. Enquanto isso, Tarcísio de Freitas segue passando pano para Bolsonaro. Governador de São Paulo nega ter falado sobre golpe com o ex-presidente durante depoimento. Senador Plínio Valério tenta minimizar ataques misóginos, se recusa a se retratar com Marina Silva e faz cinismo. O mundo está muito chato. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. O primo do deputado Nicolas Ferreira, Glaicon Fernandes, foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Uberlândia, Minas Gerais. Segundo a polícia, ele transportava 30 quilos de maconha e 4 gramas de cocaína. Está preso no presídio Jaci de Assis. Glaicon é filho de Enéas Fernandes, ex-candidato a prefeito de Nova Serrana pelo PL, apoiado diretamente por Nicolas Ferreira. Em 2024, Nicolas destinou R$1.500.000 em emendas justamente para a cidade onde o tio tentava se eleger. Verba pública, campanha eleitoral e agora tráfico de drogas, crimes e desvios com vínculo direto com o núcleo bolsonarista. Até o momento, nem Nicolas Ferreira nem a base conservadora se pronunciaram sobre o caso. Tarcísio segue tentando blindar Bolsonaro e diz que ex-presidente estava triste após derrota nas urnas. O governador Tarcísio de Freitas prestou depoimento ao STF como testemunha de defesa de Jair Bolsonaro e negou qualquer conhecimento sobre planos golpistas após as eleições de 2022. Nesse período em que estive com o presidente nessa reta final, nas visitas que eu fiz, ele jamais tocou nesse assunto e não mencionou qualquer tipo de ruptura. Encontrei um presidente triste. Esse assunto nunca veio à pauta, declarou o governador tentando passar pano. Segundo Tarcísio, ele visitou e conversou com Bolsonaro entre novembro e dezembro de 2022. Esse é o mesmo período em que o ex-presidente é acusado de planejar um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Lula. O depoimento durou menos de 10 minutos e não houve perguntas nem do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, nem do ministro Alexandre de Moraes. Nas redes sociais, Tarcísio já tentou emplacar a versão de um Bolsonaro injustiçado, afirmando que há uma narrativa contra ele sem provas e que o ex-presidente respeitou o resultado das eleições. Mas seu discurso entra em choque com os depoimentos de outras testemunhas. Na última quinta-feira, o ex-AGU, Bruno Bianco, afirmou que o ex-presidente perguntou a ele se havia algum problema jurídico que pudesse contestar o resultado das urnas. Ainda hoje, mais 5 testemunhas de Bolsonaro devem depor ao Supremo Tribunal Federal. Clã Bolsonaro encurralado. Lindbergh vai depor sobre articulações de Eduardo com a extrema-direita dos Estados Unidos. O líder do PT, Lindbergh Farias, vai depor na Polícia Federal na próxima segunda-feira, no inquérito que investiga a aliança de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra instituições e autoridades brasileiras. Lindbergh é autor da representação criminal contra Eduardo, em que acusa o deputado de se aliar a políticos americanos para provocar sanções diplomáticas contra autoridades brasileiras. Inclusive, em articulação com aliados do governo Trump, Eduardo Bolsonaro tem feito campanha aberta pela punição de Alexandre de Moraes. Já Lindbergh afirma ter reunido uma série de publicações de Eduardo, que, segundo ele, comprovam suas acusações. Nesta sexta-feira, ele disse nas redes sociais que não dá para aceitar que um deputado intimide autoridades e tente impedir o curso das investigações contra seu pai, Jair Bolsonaro. Se depender de Lindbergh, o golpismo não vai passar. A Polícia Federal também marcou para a próxima quinta-feira o depoimento do ex-presidente sobre a atuação do filho. A PGR pediu que Bolsonaro seja ouvido porque ele seria o beneficiado direto das manobras internacionais de Eduardo. Líder do PT aciona PGR por ligação de Bolsonaro a Mourão às vésperas do depoimento. Lindbergh Farias acionou a PGR pedindo a abertura de um novo inquérito criminal contra Jair Bolsonaro. O motivo é uma ligação de Bolsonaro ao senador Mourão na véspera do depoimento dele ao Supremo Tribunal Federal, no inquérito sobre a tentativa de golpe. Na petição, o parlamentar diz que, mesmo sendo classificada como genérica por Mourão, a ligação ocorreu em um momento crítico do processo, às vésperas do depoimento. Segundo Lindbergh, há nítido desvio de conduta por parte de Jair Bolsonaro ao acessar diretamente uma testemunha-chave, justamente no momento mais sensível da apuração, a fase de reconstrução narrativa, por meio da prova oral. Lindbergh pediu a abertura imediata de investigação ou o aditamento ao inquérito já em curso no Supremo Tribunal Federal para apurar possível obstrução de justiça por parte de Bolsonaro. E também solicitou um novo depoimento de Mourão para esclarecer o conteúdo e o contexto da ligação recebida do ex-presidente.
Marina Silva exige respeito e Plínio debocha. Senador se recusa a pedir desculpas e zomba. Minha mulher me bota pra fora de casa. O senador Plínio Valério, um dos envolvidos nos ataques machistas contra a ministra Marina Silva, afirmou que, se pedir desculpas a ela, não entra em casa, porque sua mulher o colocaria pra fora, e ainda acrescentou que nem se elegeria vereador. Covardemente, ele também desdenhou da polêmica envolvendo seu nome. Admito que fui sem educação, mas não misógino nem machista. Quem me conhece pelos corredores do Senado sabe que sou um cavalheiro. O mundo está muito chato com essa cobrança de machismo. Não se pode falar mais nada, declarou ao jornal O Globo. Durante a audiência, onde foi mais uma vez atacada, Marina relembrou um outro episódio ocorrido em março deste ano e chegou a questioná-lo. Por que o senhor não me respeita como ministra? O senhor que disse que queria me enforcar. Imaginem vocês o que é ficar com a Marina 6 horas e 10 minutos sem ter vontade de enforcá-la. Nesta semana, Plínio disse a Marina que a mulher merece respeito, a ministra não. Ela então exigiu um pedido de desculpas, mas não foi atendida. PSOL e Rede pedem cassação de Plínio e Marcos Rogério por falas machistas. A Federação PSOL-Rede acionou o Conselho de Ética do Senado pedindo a cassação de Plínio Valério e Marcos Rogério por quebra de decoro parlamentar após as falas machistas contra a ministra Marina Silva. Em uma das representações, a federação afirma que Marina foi alvo de violência política de gênero. Marina Silva, ministra do nosso país, vem sendo submetida a um grau de violência política assustador, denotando um alto nível de racismo e misoginia dentro dos espaços institucionais. A tentativa de intimidar parlamentares mulheres, com vozes ativas na política institucional, como a ministra Marina, é prova disso, aponta o documento. Nesta semana, a deputada Érica Hilton afirmou que a ministra foi alvo de ataques justamente por sua integridade e por não se calar diante do avanço do PL da devastação, nem frente às organizações criminosas do garimpo e das queimadas na Amazônia. Ministra, primeiro receba o nosso mais fraterno, carinhoso e forte abraço. Saiba que Vossa Excelência é uma figueira firme que nos inspira a seguir lutando por democracia, por justiça climática, pela preservação do meio ambiente. Eu escrevi nas redes sociais, mas falo aqui para a senhora agora que o que eu mais desejei ontem foi que a senhora tivesse chegado em sua casa, tomado um bom banho, se alimentado bem, encontrado pessoas que lhe respeite, que lhe admire e dormido uma noite de sono tranquila e reparadora para acordar e estar aqui hoje de novo. A senhora ontem foi um exemplo de altivez, de força, de elegância, de excelência. A senhora que é uma mulher elegantérrima, mais uma vez, diante daqueles abutres, daqueles selvagens, daqueles covardes, se manteve firme e coerente com aquilo que a senhora se propôs a fazer. Então, em nome da Federação PSOL-Rede, que inclusive é o partido da senhora, nós estamos aqui dizendo que Vossa Excelência jamais estará sozinha. Todas nós estaremos todo o tempo ao seu lado, defendendo não só o direito das mulheres fazerem política, das mulheres serem faladas, mas lembrando que os nossos lugares são todos e qualquer lugar. Nós conhecemos exatamente qual é o nosso lugar, porque ele é fruto da nossa trajetória de vida, da nossa história, das nossas vivências, e eu sei que a trajetória de vida da senhora não foi uma trajetória de vida confortável, fácil, em berço esplêndido. A senhora representa o que são as mulheres guerreiras do Brasil, e por isso é tão gigante. Sinta-se abraçada, sinta-se acolhida. Eu espero que a senhora sempre tenha um lugar reconfortante e aconchegante para poder voltar, reenergizar as suas baterias e seguir nos conduzindo nesse processo de defesa do meio ambiente, da terra, do clima, neste país que recebe a COP30 e que não pode ser palco de tamanhos espetáculos de ódio e de violação à preservação ambiental. Estamos todas com a senhora ministra, conte com a gente, receba o nosso abraço, o nosso amor, o nosso respeito, a nossa admiração e o nosso desejo de que a senhora continue fazendo o excelente trabalho que a senhora promove, porque é exatamente isso que incomoda os bárbaros. Obrigada, ministra. Obrigada, ela é uma potência de oratória. Fux intervém e exige explicações sobre pedido de CPI do INSS. O ministro Luiz Fux notificou o presidente da Câmara, Hugo Mota, para se manifestar sobre o pedido de CPI do INSS feito pelo deputado bolsonarista Nicolas Ferreira. A AGU terá 15 dias para se manifestar na ação, e a CGU e a Polícia Federal terão 10 dias para enviar informações sobre as investigações em andamento.
O requerimento para instalar a comissão na Câmara já reúne 185 assinaturas. Em sua rede social, a ministra Gleisi Hoffmann chegou a comentar que uma CPMI, no ambiente de exploração política em que está sendo proposta, pode comprometer o sucesso da investigação policial e também pode atrasar o ressarcimento das vítimas, já que sua duração está prevista para 6 meses, impactando nas medidas já em curso. E que, ao contrário do que diz a propaganda do Partido Liberal, não é Jair Bolsonaro que vai acabar com os descontos fraudulentos dos aposentados, nem devolver o dinheiro de quem foi roubado. Foi o governo do presidente Lula que investigou e suspendeu os descontos e que começou a devolver o dinheiro roubado e vai ressarcir todos os aposentados até o fim do ano. Segundo a ministra, o que o governo Bolsonaro fez foi abrir a porta do INSS para os ladrões. Câmara de São Paulo vira ringue bolsonarista. Vereador Lucas Pavanato agride sindicalista. Na tarde desta quinta-feira, 29, a Câmara Municipal de São Paulo foi palco de uma briga entre o vereador Lucas Pavanato, PL, e o sindicalista Gilberto Almeida dos Santos, presidente do Sindimoto SP. O conflito ocorreu durante uma audiência pública sobre a regulamentação do serviço de mototáxi na cidade. Pavanato, defensor da liberação do serviço, criticou Santos, chamando-o de sindicalista pelego mais rejeitado pela categoria. Quando a discussão esquentou, Pavanato perdeu a cabeça e partiu para o confronto físico, agarrando o sindicalista pelo colarinho. Uma atitude autoritária e antidemocrática que escancara a falta de preparo e de respeito pelo debate. Após o incidente, Pavanato registrou um boletim de ocorrência, alegando agressão. Santos também afirmou que registraria um boletim de preservação de direito. A vereadora Renata Falzoni, presidente da comissão, considerou o ocorrido inadmissível e afirmou que a Câmara não tolera violência. Lula lança programa para ampliar especialistas e reduzir espera no SUS. O governo federal lançou nesta sexta-feira o programa Agora Tem Especialistas, para ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias, além de reduzir o tempo de espera por especialistas. O projeto inclui contratação de clínicas particulares, ampliação dos turnos em hospitais públicos, carretas com atendimento móveis e transporte de pacientes até os serviços. A previsão é realizar até 4,6 milhões de consultas e 9,4 milhões de exames por ano. A MP assinada por Lula prevê ações para reduzir longos deslocamentos de pacientes, combater a desigualdade na distribuição de médicos e acelerar o diagnóstico. Segundo o ministro Alexandre Padilha, o programa vai ampliar a telesaúde, que já reduziu em 30% a demanda por consultas presenciais. Lula afirmou que esse projeto é um sonho antigo. Minha obsessão é garantir que o povo brasileiro tenha acesso a especialistas e o direito de ser atendido, diagnosticado e tratado com dignidade, no tempo certo, declarou. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber, o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.